Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu quero dizer que a tia está morrendo de saudades de vocês. Morrendo de saudades mesmo. E não vê a hora de dar aquele abraço gostoso. Vocês também estão com saudade da tia? Eu acredito que sim. E hoje e agora nós vamos ver mais uma aulinha de ciências. Quem gosta das aulas de ciências? Quem é que está preparado para uma aula diferente hoje? Nós já falamos tanto dos animais, não é mesmo? Falamos muito dos animais e hoje nós não vamos falar de animais. Chega! Pelo menos não necessariamente, mas eles vão aparecer também. Alguns. Então, para a nossa aula de hoje, eu preciso que você pegue o seu livro de ciências, aquele livro verde, olha ele aqui, esse livro, e abra na página 86, essa página que está aqui do lado. Isso, essa página aí, 86. E nós vamos falar hoje do reino vegetal. Nós falamos muito do reino animal, falamos muito mesmo. E hoje nós vamos falar do reino vegetal. O que são, o que é, o que faz parte do reino vegetal? Nós vamos falar bastante do reino vegetal ainda esse ano, sabiam? Pois é, vamos falar muito mesmo, mas hoje nós vamos começar. Então, nossa aula vai ser introdutória. Para começar, aí na página 86 tem esse texto que vocês já encontraram e vão ler junto com a tia, certo? Tudo bom? Então, vamos lá. O texto fala sobre uma árvore. Já digo para vocês que o reino vegetal são todas as espécies de árvores, de plantas que existem no planeta. Esse é o reino vegetal. Vamos ler o texto. A árvore. A semente com o vento caiu na terra fofinha. Veio a chuva, veio o sol e brotou a sementinha. O caule foi para cima, a raiz firmou na terra, a plantinha foi crescendo bem lá no alto da serra. Hoje tem frutos e flores, e as folhinhas tão belas. Parece até que o vento brinca de pique com elas. Dela tudo recebemos, até a sombra da ramada. Eu chego mesmo a pensar que ali mora uma fada. Você conhece alguma árvore? Conhece? Você já viu alguma árvore com frutos? Você sabia que cada árvore tem um nome? Você tem um nome? Seu irmão tem um nome? Os animais também têm um nome, não tem? Pois é, com as árvores não é diferente. Por exemplo, aqui na minha casa tem um pé de manga. Tem uma árvore que coloca manga, que dá manga. Sabem como é o nome dele? É pé de manga? É mangueira. Sabe aquela árvore que o fruto dela é a laranja? Sabem? Sabe o nome daquela árvore? Laranjeira. Sabe aquela planta que tem uma flor bonita? A flor se chama rosa. Sabe como é o nome daquela planta? Roseira.
Sabe aquela árvore que o fruto dela é a pera? A pera. Sabe como é o nome daquela árvore? Pereira. Vocês sabiam que a macieira tem um fruto chamado maçã? Sabiam? Você sabia que o abacateiro nos dá um abacate delicioso? É uma delícia! Você sabia que a goiabeira tem um fruto chamado goiaba? Pois é, todas as plantas têm um nome. E elas podem ser úteis para o ser humano, elas podem ser nocivas, e isso nós vamos entender muito, muito melhor nas outras aulas. Agora, eu quero que vocês entendam como é que as plantas nascem. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já sabem? Gente, como vocês são espertos! Pois é, as plantas podem nascer de dois tipos, de duas maneiras. Através da semente, quando tem a sementinha, que é plantada em um solo bom, né? Nós temos até a parábola da semente, que depois a gente vai estudar. A sementinha é plantada no solo, mas as plantas não nascem apenas da semente. Querem saber outra maneira? A gente vai ver. Mas eu vou logo dar uma dica para vocês. É cortado um pedacinho do caule e colocado em um solo. Ali nós chamamos de estaca ou muda, que nós vamos aprender melhor agora. Observem essa imagem. Aqui, essa imagem aqui está lá na página 87. 7, tá bom? Aqui, ó, as plantas, olha que lindo! As plantas estão presentes, perdão, crianças, estão presentes em todas as partes do mundo. Aí na casa de vocês tem alguma planta? Seja ela pequenininha ou seja ela bem grandona? Tem? Perto da casa de vocês tem uma planta? Vocês sabiam que a planta purifica o ar? Eu vou ensinar para vocês, eu vou explicar para vocês. Sabe o ar poluído, cheio de sujeira? Sabe o que acontece? As folhas, as folhas da planta são como um filtro, elas absorvem aquele ar sujo e liberam. É um filtro. Vocês sabem o que é um filtro? Uma peneira que passa o ar sujo e sai o ar limpo. Por isso é muito importante vocês terem árvores por perto. Justamente. E as plantas, assim como os animais, assim como nós, são seres vivos. Vocês sabiam? Por que elas são seres vivos? Porque elas nascem, crescem, se reproduzem, ou seja, dão frutos, e depois de muito tempo elas o quê? Morrem. E isso, tia, que maldade! É o ciclo natural, como vocês observam aqui na página 87, que está aqui no nosso fundo. Elas nascem, elas vão saindo da sementinha, assim, bem lindas, e vão crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega o dia de dar frutos, olha que delícia! Elas dão frutos, mas elas dão frutos só uma vez na vida delas. São vários anos. Algumas árvores podem viver até 100 anos. 100 anos? Justamente, até 100 anos. Elas nascem, crescem, se reproduzem, ou seja, dão os frutos. E de onde é que vem as sementes? De que hora que ela bota a semente que eu não estou vendo? As sementes estão dentro dos frutos. A maioria das sementes estão dentro dos frutos. Por exemplo, quando você abre uma manga, corta a manga, o caroço,
que nós chamamos de caroço, é a semente. E a sementinha está lá dentro. Aí da sementinha a gente planta e dali vai sair uma nova árvore, uma nova planta. Mas a tia falou que só a gente que planta. Não, como nessa imagem agora, nós vamos explicar como é que nascem esses vegetais. Os vegetais podem nascer de diversas maneiras, a partir da semente. A sementinha pode ser minúscula ou bem grande, como a semente de um abacate. Vocês já viram a semente de um abacate? Ela é bem grandona. Essas sementes podem ser plantadas por nós, seres humanos, né? Por nós, seres humanos. E também elas podem ser levadas pelo vento. Aqui na árvore, o vento vai na árvore, a árvore balança, balança, balança e joga a semente bem longe ou até mesmo bem próximo. E quando aquela sementinha cai na terra, ela vai o quê? Brotar e vai nascer uma nova planta. Vocês estão vendo um pássaro, não é mesmo? Os pássaros são os maiores responsáveis pelo replantio de algumas plantas, pelo reflorestamento de alguns lugares. Eles vão com a semente no bico, como vocês estão vendo, e acabam saltando bem longe. Vou contar uma coisa para vocês. Às vezes o pássaro come aquela fruta e acaba engolindo a semente. E depois ele faz cocô. Ele faz cocô. E a sementinha está dentro do cocô dele. E lá onde ele fez cocô, pode ser que nasça uma nova planta. Catia, que nojento! Não é nojento não, porque depois vai vir a água da chuva, vai lavar, vai limpar, vai vir o sol. E nós vamos já ver do que uma planta precisa. Então, as plantas podem nascer por meio da semente, não é? A sementinha que cai no solo. E também, olha aqui, ó, página 88, através da muda que a tia falou para vocês. Como é que acontece a muda, de acordo aqui com a imagem? Muda, ou seja, eu mudei, eu tirei um pedacinho da planta. Nesse caso aí tá tirando uma rosa, da roseira, tirou a rosa e colocou no solo e colocou em um vaso com areia, com terra. Então, esse tipo de muda é chamado de muda, né? Ou de estaca. Ou seja, que estacou, que tirou de uma planta adulto e colocou no solo. Tia, eu posso só pegar um pedacinho ali, peguei um galho de uma árvore e colocou lá no solo. Pronto, ali ela se vira? Não, você não pode plantar a plantinha, colocar a plantinha em um sol muito forte e nem em um lugar que ela não pega água ou que ela fique na sombra o tempo todo. Sabe por quê? Sabe por que elas precisam de algumas coisas importantes, como agora nessa imagem. Ela precisa de ar. Você precisa de ar para respirar? Sim, assim como nós, seres vivos, seres humanos, as plantas também são seres vivos. E a tia já falou para vocês. E todo ser vivo precisa de ar. Vamos lá. Para que nós precisamos do ar? Para respirar. E as plantas também respiram, vocês sabiam? Pois é, elas respiram assim como nós. Por isso que ela cresce, porque ela precisa de ar. E ela absorve o ar e limpa. Não foi que a gente já falou? Outra coisa que as plantas também precisam: de água. Lembra que a tia fica dizendo beba água, beba água? Pois é, as plantas também precisam de água para se manter hidratadas e assim elas ficam mais fortes para poder
crescer. Elas estão ali fraquinhas, tristinhas, aí recebem um pouquinho de água, aí vão ficando espertinhas, espertinhas. Depois, ó, está uma planta bem bonita. Outra coisa que as plantas precisam e que nós também precisamos é da luz do sol. Justamente a luz do sol. Para que elas precisam de luz do sol, tia? Vocês conseguem viver no escuro? No escuro é tão triste. Pois é. E elas, quando recebem a luz do sol, ali é a alimentação dela. Elas precisam de água para se hidratar e de luz do sol. A luz do sol é para que elas se mantenham alimentadas. Outra coisa, é através do sol que elas produzem a sua própria comidinha. Elas produzem as próprias comidinhas dela. E vocês vão saber disso mais tarde. Outra coisa que elas precisam de terra. É uma terra qualquer? Não. Ela precisa ser plantada em um solo bom. Porque além de receber a sua comida pelo sol, através das folhas, elas absorvem pela raiz, ó, traz lá da terra uma comidinha vai subindo pro caule, pros galhos, pras flores, pras folhas, pro fruto, e elas têm frutos bem fortes e gostosos. Então, uma terra seca, sem nada, será que aquela planta vai crescer feliz? Não, ela precisa de uma terra boa, de um solo bom, para que ela possa retirar do solo os seus nutrientes para ficar ainda mais forte. Então vamos recapitular. As plantas podem nascer de duas formas. Quais são elas? Por meio da semente e por meio da muda. Por meio da semente e por meio da muda. Essas plantinhas, elas, assim como nós seres humanos, nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. Do que a planta precisa para ficar forte e saudável? Ar, água, luz do sol e uma terra boa. Pode ser uma terra ruim? Pode não. Não pode. E as plantas têm nomes. Nós aprendemos também, não é? Cada planta tem um nome e cada planta dá o seu fruto específico. Vocês já viram uma mangueira da laranja? Eu não. Vocês já viram o abacateiro da jambo? Eu não. Então, cada planta tem um nome e tem o seu fruto próprio. A laranja é da laranjeira. O abacate é do abacateiro. A pera, da pereira. A rosa, da roseira. Ok, meus amores? Nós temos muito ainda para aprender sobre as plantas. Mas por hoje é só. Ok? Um grande beijo, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe grandemente a família de vocês, que vocês tenham uma terça-feira maravilhosa. Tchau!